A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para a sua vida, que Deus abençoe. Voltamos aqui agora. Gostaria de trazer da parte de Deus algo muito singular para a sua vida, que Deus nos entregou no dia de hoje. Algo tão maravilhoso, que faz parte dos nossos dias, e está constantemente na nossa frente. Meus queridos, quero ler aqui da parte de Deus em Gênesis capítulo 4, até o versículo do 1 até o versículo 7. Esse trecho da palavra de Deus vai nos ensinar muito nos dias de hoje. Tenho certeza, fique muito atento para o que Deus tem para a nossa vida no dia de hoje. Olha o que diz o texto aqui. E Adão teve relações com Eva, e a sua mulher ficou grávida, e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por esta cara tão fechada? E se fizer o que é certo, não é verdade que serás aceito a tua oferta? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Muito bem, meus queridos. Notem o que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Quer falar sobre domínio próprio, quer falar sobre fazer o que é certo e não a nossa vontade. Meditando aqui na palavra de Deus, o Senhor nos traz, nota a história de dois homens, um Caim, agricultor, e Abel, que era pastor de ovelhas. O Senhor deu a mesma ordem aos dois, de trazer as primícias para o Senhor, o melhor que nós temos a Deus. Deus, Ele quer o melhor que nós entregamos, não somente das nossas rendas, não somente das nossas coisas mundanas, vamos dizer, das nossas rendas, mas Ele quer o melhor de que você tem a oferecer a Ele, daquilo que você pode fazer ao Senhor. Dá o seu melhor louvor, o seu melhor culto a Deus, a sua melhor adoração, a sua melhor reverência, a sua melhor oferta, a sua melhor verdade, aquilo que é reto, a sua obediência, ou seja, aquilo que é essencial, sabe? Aquilo que é a verdade acima de tudo, e não o que muitas vezes nós queremos fazer, Porque o homem, bem da verdade, meus queridos, existe bem um ditado aí no mundo, que diz aqui, as pessoas falam, mas não sustentam, não é verdade? Quantas pessoas nos dias de hoje, meus queridos, dizem fazer algo, nós combinamos com essas pessoas algo, mas elas não sustentam o que falam. Não é bem verdade isso? Elas não sustentam, E muitas das vezes nós precisamos redigir um contrato e a pessoa assinar o contrato, porque ao decorrer dos dias ela se perde, ou as coisas mudam e ela deixa de cumprir aquilo que foi combinado, não é verdade? Não é bem isso, meus queridos, A gente nos dias de hoje, infelizmente, antigamente tinha um ditado, na época do meu pai, o homem, a sua palavra bastava, o fio do bigode, era a cláusula
né? Era a assinatura do homem, né? Hoje, infelizmente, você fala, inclusive na sua própria família, né? Você combina, né? Eu tenho alguns casos na família, né? Que infelizmente, né? Você combina algumas coisas, você combina, fala alguma coisa, mas durante passe uma semana, passa 2 semanas, as coisas não acontecem, não é verdade? Ou mudas e você tem que muitas vezes trazer à tona ou trazer até uma testemunha, não é bem assim a coisa? Trazer uma testemunha para valer aquilo que foi feito. Até o Senhor, notem que os próprios evangelistas eles sempre andavam juntos, né? Sendo que um apoiando o outro, mas principalmente a testemunha, porque infelizmente o homem é uma pessoa mutável, né? Ele muda conforme o tempo, conforme, né? Como se diz aí no ditado mundano, a lua muda, né? Mas voltando aqui para o texto, meus queridos, né? Notem que Deus pede as primícias para os dois, tanto para Abel como para Caim. E quando cada um vai trazer, Abel, sendo um agricultor, ele olha lá, vamos dizer assim, que eles estariam plantando várias abóboras, né? Abóboras ou vegetais, vários vegetais lá, né? E ele olha, ele não tem a preocupação de separar os melhores grãos, a melhor abóbora, o melhor vegetal para o Senhor. Não. Ele olha lá, ele fala, vou separar um aqui, mas aquilo, tipo assim, eu estou fazendo a minha obrigação, né? Estou fazendo a minha obrigação, né, de levar algo para Deus, mas não a primícia, não o melhor da terra, não o melhor, não se atentou em separar o melhor vegetal, ele não se atentou em separar os melhores grãos, não. Está lá, eu vou lá levar no altar do Senhor, amém, está tudo certo, eu estou fazendo a minha parte, fazer a minha parte, sabe? Fazer a minha parte, tipo assim, estou fazendo por obrigação, não por vontade própria, e Deus não aceita isso, né? Ao contrário de Abel, ele era pastor de ovelha, mas ele é um homem temente a Deus. Então, notem a diferença, meus queridos, aquele que é temente, aquele que é realmente que segue o que a palavra de Deus diz, o que segue a palavra do Senhor, daquele que muitas vezes faz por obrigação. Ele segue, mas é obrigado. Mas se Deus não tivesse falado também, ele nem levaria. Diferente do irmão Abel, que eu teria certeza que de alguma forma ele queria retribuir a Deus, mesmo Deus não pedindo. Mesmo Deus não pedindo, Abel ia retribuir a Deus de alguma forma, ou com louvores, ou com gratidão, porque o coração de Abel era diferente de Caim. O coração de Abel era diferente de Caim, né? O coração de Abel não estava preso no engano. O coração de Abel não estava preso em obrigatoriedade, não. O coração de Abel estava preso em adorar ao Senhor e fazer o melhor para aquele, porque Abel sabia que Deus era tudo para ele, que Deus era a fonte das bênçãos dele, que Deus era aquele que guardava ele, sabe? Abel tinha uma devoção ao Senhor muito grande, um amor incondicional ao Senhor, e ele queria fazer o melhor a Deus. Mas Deus também pediu para Caim, mas Caim já tinha um coração diferente, ele já tinha um espírito diferente. Não é verdade, meus queridos? Nós vemos muitas vezes isso para os próprios irmãos da igreja, né? Os próprios irmãos da igreja. O que diz a palavra de Deus? Diz assim, ajudai primeiro os irmãos da fé, né? Mas ajudai. Mas hoje, muitas vezes a gente vê, irmãos, não é bem da verdade, que muitas vezes, né, os irmãos da fé, os próprios irmãos da fé muitas vezes enganam o seu semelhante, não é verdade? Sendo na mesma fé e crendo em Jesus e estando na igreja, mas de alguma forma ele quer tirar vantagem, eles querem tirar vantagem do outro irmão,
Será que isso está correto? Cadê o amor? Não é verdade? Ali, entre Abel e Caim, né? Quando Abel e Caim estão ali, Deus ele coloca a mesma situação para duas pessoas diferentes. Para duas pessoas diferentes. Só que cada um teve uma postura. Cada um tem uma postura diferente. Aí você pode me perguntar, mas César, por que cada um teve uma postura diferente? Sendo filho da mesma mãe, sendo filho do mesmo pai, servindo a Deus. Mas por que cada um teve uma atitude diferente? Porque, meu querido, a grande diferença dos dias de um homem para outro são seus princípios, são como ele enxerga a vida e como ele está em contato com o Senhor. Eu tenho certeza que Abel, ele fazia muito mais do que entregar suas primícias ao Senhor. Ele fazia muito mais do que entregar suas próprias, as melhores coisas para o Senhor. Ele o adorava, ele estava em constante, falava muito com Deus. Tenho certeza que a todo momento Abel ele era dependente de Deus. Ele tinha uma vida com Deus. A grande diferença entre os homens dos dias de hoje são isso, meus irmãos. Não, a diferença de um querer arrancar vantagem do outro ou querer entregar aquilo que o teu olho vê e aquilo que realmente é certo de fazer é a vida com Deus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aleluia. Nova criatura é. Sabe? Fazer o certo não é fazer muitas vezes a minha vontade. Né? Muitas das vezes a gente tem até a oportunidade, né, de fazer a nossa vontade. Mas o que a palavra de Deus fala? É certo fazer? Realmente é certo enganar? Será que é certo, muitas das vezes, eu ludibriar as pessoas? Será que é certo, muitas das vezes, eu tirar vantagens sobre uma pessoa que coloca a confiança em mim? Será que é certo eu tirar vantagem? Ou é certo eu fazer o que é correto? Porque o homem pode não ver, mas Deus vê todas as coisas, como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui. Olha, Deus ele rejeitou a oferta de Abel porque ele conhecia o coração de Abel, de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim porque conhecia a intenção do coração de Caim. Porque ele sabia que havia engano no coração dele. Sabia que havia avareza dentro do coração dele. Sabia que havia no coração dele algo altivo. Quantas das vezes, meus queridos, né, muitos crentes, muitos homens e mulheres de Deus, né, se deixam assediar pelos prazeres desse mundo, pelo prazer do dinheiro, pelo prazer, mas não para fazer o que é correto. Não é verdade isso, meus queridos? Muitas, não vamos dizer só gente que está na igreja, não, mas se começa conosco, nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós somos luz para esse mundo que está em trevas, porque o homem que está em trevas é até aquele que já está em treva, que está no mundo, é até, muitas das vezes, aceitável ele fazer aquilo que ele faz, porque ele não conhece a palavra de Deus como nós, homens e mulheres, conhecemos. E se nós não fizermos o que o Senhor nos ordenou que é certo, quem que vai fazer? Então Deus, ele está esperando de nós. Deus está esperando de mim, de você, para fazer o que é certo. Olha, eu recebi um troco lá no mercado a mais. Devolva, mostre para a pessoa. Sabe? Devolva. Ah, a pessoa me devolveu. E aí, você vai ficar com o troco do mercado? Você vai ficar com o troco errado que o caixa do mercado devolveu? Quantos homens e quantas mulheres se dizem cristãos estão fazendo isso, meus queridos? Fazer o que é certo e não fazer a minha vontade. Não ser altivo de olho, meu irmão. Sabe, meu querido, a palavra de Deus diz para nós sermos sim, sim, não, não. É ou não é verdade? Então tome cuidado
né? Porque quando você for na igreja entregar as suas ofertas no altar de Deus, Ele não rejeitar você. Ele não rejeitar as suas ofertas. Então, faça o que é certo diante dos homens e diante de Deus. Faça o que é certo. Mas César, eu acho que isso aqui, eu estou tomando prejuízo, mas você não combinou? Assuma. Assuma, porque você combinou. Você combinou, independente. Numa próxima vez você pode combinar diferente. Mas desde que você combinou algo, cumpra com aquilo que você realmente combinou. Sabe? Abel e Caim, Deus combinou com eles entregar a primícia. O que Caim entregou para Deus? Foi a primícia que ele entregou a Deus? Não. Por isso que Deus rejeitou. E por isso que ele fechou a cara. E notem que Deus ainda ainda fala para ele o seguinte. Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E é bem verdade isso aqui que Deus fala, né? E Deus ainda diz mais: se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Ou seja, Deus está falando para ele, faz o que é certo que eu vou receber. Faça aquilo que eu ordenei para você fazer sobre as primícias, que eu vou fazer o melhor para a tua vida, que eu vou aceitar a tua oferta. Então, sabe, meus queridos, o que tem muito, às vezes, acontecendo dentro da igreja, Deus não está aceitando muitas ofertas de muitos crentes dentro da igreja. Muitas pessoas estão oferecendo aquilo que é sobra para Deus. Estão oferecendo as sobras para o Senhor e não as primícias. Pare para pensar nisso, meu querido e minha querida irmã. Sabe? Então, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ser próspero, eu quero ter isso. Ofereça o melhor para o Senhor. Abençoe. Faça o que é certo, né? Jesus diz, né? Negue-se a si mesmo, né? E siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo não é fazer a minha vontade. É fazer a vontade daquele que me chamou. É fazer a vontade daquele que me chamou, né? Ou seja, ai, Senhor, mas eu não quero fazer isso, Pai. Mas você sabe, lá no fundo, o Espírito Santo fala com você. Você sabe que lá no fundo é verdade. Você sabe que lá no fundo você precisa fazer algo e você não faz. O que Jesus está dizendo aqui? Negue-se a si mesmo e siga-me, né? Mas quantas pessoas querem negar a si mesmo, né? Quantas pessoas querem deixar de fazer aquilo que fazem para seguir a verdade que é Jesus Cristo? Quantas pessoas querem deixar o pecado? Quantas pessoas querem deixar o pecado para seguir a Jesus Cristo? Aqui na minha cidade está tendo uma festa muito grande. Está tendo uma festa gigante aqui. Uma festa, né, onde muitos crentes, muitos homens e mulheres de Deus estão lá, pulando, dançando. E é certo. Mas não tem nada a ver. Mas Jesus, será que Jesus se agrada disso? Você pode sim ir a um show, mas vai a um show de cantores gospel, vai a um show onde que edifica a tua vida, vai numa palestra onde que você possa buscar coisas do alto, não coisas vãs, coisas fúteis, ou você está no meio de pessoas que só escandalizam a palavra de Deus. O que você está fazendo lá? Né? O que muitos homens e muitas mulheres, acho que isso não tem nada a ver. É aqui que separa a coisa, sabe, irmãos? É aqui que separa a coisa. Negar-se a si mesmo e seguir a Jesus, né? É aqui que o calo aperta, né? Mas eu recebi um convite, eu queria ir lá para ver. Amém, pode ir. Só que é o seguinte, né? Como que Deus vai receber a tua oferta? Se nós fomos separados para o Senhor Jesus, que se nós estamos vivendo uma vida de santidade com o Senhor Jesus, nós temos que ter discernimento do que fazer, irmãos. Nós temos que saber o que oferecer para o Senhor. Falar, olha, eu estou negando a minha vida em pró do Senhor. Porque Ele me separou, porque eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é agradável, eu sei que as minhas ofertas o Senhor vai receber. Agora, se eu faço o que o mundo faz, ou se eu faço conforme a minha vontade,
e não a vontade daquele que me chamou? Como que tem sido? Como que Deus tem recebido? Como que você vai chegar na casa do Senhor e vai apresentar algo para Ele? Né? Será que Deus também não vai rejeitar a sua oferta? Como rejeitou a oferta de Caim? E Deus está falando assim, ó, faz o que é certo e é verdade que serás aceito. Se você continuar seguindo a tua vontade carnal, a tua vontade, não vou receber. O Senhor disse claramente para Caim, faça como Abel, que separou as melhores primícias para mim. A melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oferta, né, do seu trabalho, né? Ele separou o melhor tempo para adorar o meu nome, mas ele não fez como você, né, ou que seguiu a tua vontade carnal, ou seja, olhou, né, aquilo ali tem um monte de vegetal ali, eu vou dar um para Deus ali e já tá, minha cota está certa com Deus. Não é assim. Deus não vai receber. A oferta da viuvinha, irmãos, só tinha uma dracma, né? Uma dracma lá na época, e foi lá, ofereceu o melhor que ela tinha na mão. Ela foi oferecer e Deus aceitou. Não é a quantidade, meus queridos, é a qualidade que Deus recebe, aleluia. É a qualidade da tua adoração, é a qualidade do teu louvor. Não é, sabe? Nós temos que passar tempos de qualidades com Deus, sabe? Nós temos que separar momentos como agora nós estamos fazendo para meditar na palavra de Deus, para adorar a palavra de Deus, para falar do nome dele, para meditar, porque ele tem tanta coisa boa para entregar para a gente, né? Tem tanta coisa boa para entregar para a gente, mas será que nós queremos seguir a vontade dele, de nos ensinar, obedecer à vontade dele, ou queremos realmente, né, fazer a nossa vontade? Não é verdade? Então, meu querido, pense nisso, sabe? Não deixa Deus rejeitar a tua oferta. Talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida porque Deus tem rejeitado a tua oferta. Não adianta você levar milhões na igreja e estar como o mundo está. Não adianta isso. Deus não vai receber. É perca de tempo, é queimar palha. É palha queimada. Não tem valor. Sabe? Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua melhor oferta. Deus quer o teu melhor louvor. Deus quer te encher, sabe? Faça o melhor para o Senhor. E ande neste mundo, né, como ele andou, né, negando a si mesmo, né? Então, não ludibrie ninguém. Não engane ninguém. Faça o que é correto. Faça o que você combinou com as pessoas. Vá até o final. Mesmo você tendo prejuízo, mas você combinou, a tua palavra tem que valer. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta atrás. A tua não pode voltar também. Então lembre-se disso, né? Então fique com essa palavra maravilhosa. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Rumine essa palavra. Quero deixar algo aqui de Deus para você, uma pergunta do Senhor. Como tem sido as tuas primícias para o Senhor? Como tem sido a tua oferta agradável a Deus? Será que você vai e acha lá o que você tem no fundo da carteira e entrega na casa de Deus? Será que realmente o teu dia tem sido um dia de intimidade com o Senhor, onde Ele tem recebido o teu louvor, tem recebido os teus pedidos, a tua adoração? Como tem sido o seu dia com Deus? Como tem sido as tuas ofertas ao Senhor? Lembre-se, Deus quer receber aquilo que você quer entregar para Ele, mas entregue o que é certo e não faça a tua vontade. Siga como Deus quer e você será abençoado. Um ótimo sábado para você. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa palavra. Se inscreva lá no canal César / Palavra de Vida. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente.
Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.